A mulher que matou a cuidadora da mãe com 23 facadas. Essa moça foi presa pela Polícia Civil no fim de semana. E segundo a própria polícia, esse crime foi cometido por vingança. Sabe por quê? Porque a vítima estaria fazendo empréstimos no nome da mãe, da idosa, do qual essa cuidadora tomava conta. A Mônica Hermílio vai trazer mais detalhes e informações sobre essa prisão ao vivo. São cenas terríveis. Aconteceu em 2013, não é? E mais uma vez nós vamos relatar, Mônica, uma situação terrível da nossa legislação frouxa, caduca e atrasada. Essa moça teve 30 anos para ficar atrás das grades, 20 anos. Mas aí depois de um certo tempo saiu e ao sair tinha que voltar para assinar. Não voltou mais para assinar, começou a trocar de casa, trocar de telefone, fugiu e dando trabalho de novo para a polícia e agora dessa vez acabou sendo presa. Essa história, quer dizer, ela matou a cuidadora da mãe porque simplesmente a cuidadora fez o seu papel de cuidar da mãe, além também do patrimônio, para que a senhorinha não fosse furtada, roubada pela própria filha. É isso mesmo? Boa tarde. Exatamente isso, Wilson. Boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo. A cuidadora percebeu que a mulher estava se apropriando dos bens da mãe, da mulher que ela cuidava. Então, ela quis levar a senhora que ela cuidava diretamente no banco para ela verificar, né, as retiradas, enfim, porque ela tinha feito uma retirada, um saque, a filha dessa senhora, de R$4.000. A cuidadora percebeu que ela estava de má fé, né, dilapidando o patrimônio da mãe, do patrimônio da senhora que ela cuidava. Então ela tentou ajudar, tentou fazer algo, mas aí não deu tempo. A mulher matou a cuidadora com cerca de 23 facadas, requintes de crueldade. Foi presa à época, foi solta e aquela história que a gente já conhece, sumiu totalmente do radar da polícia e só agora a Polícia Civil conseguiu encontrá-la. Prova de que ela deve ter acreditado que a Polícia Civil tinha esquecido dela, mas não. 10 anos depois, 11 anos depois, a polícia conseguiu colocar as mãos nela e prender novamente. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o delegado Sidney Tenório, que já está aqui com a gente. Delegado, na época, boa tarde, obrigado por nos receber. Na época, ela chegou a ser presa, porque ela foi solta, como é que se desenrolou, né? Para ela ficar nessa lacuna, cerca de 11 anos, foragida da polícia. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão assistindo Fica Alerta. Esse caso chegou para aqui para o grupo, né? A gente hoje, a Delegacia Geral do Gustavo Xavier, ele instituiu, né, um núcleo, né, de investigações especiais aqui da Delegacia Geral e chegou para a gente esse mandado de prisão que estava em aberto, como você bem explicou. Essa mulher sumiu do radar do Poder Judiciário, né? A gente sabe, né? Infelizmente, na época ela chegou a ser presa, né? Por mais que fosse um crime com requinte de crueldade, né? Um homicídio triplamente qualificado, né? Pelo motivo, né? Bem como pelo requinte de crueldade que ela usou, pela questão que ela usou, na época, inclusive atraiu a vítima estava saindo da escola, né, quando foi abordada por ela, e pelo então companheiro, né, que terminou durante o trâmite processual, o companheiro também participou diretamente do homicídio, terminou morrendo, né? Assim, aí para ele extinguiu-se a punibilidade, mas para ela não, então ela foi condenada, né, foi julgada, condenada a uma pena de 20 anos, e por deixar de comparecer aqueles trâmites do Poder Judiciário, estava respondendo liberdade, então aí foi decretado o mandado de prisão e aí chegou para a gente, né, por cerca de 2 meses os policiais fizeram levantamento, já que o crime ocorreu em Tanque d'Arca, ela podia estar em qualquer lugar, mas assim, um brilhante trabalho dos agentes do INESP terminou que nós conseguimos localizá-la aqui no bairro de Santa Lúcia e ela foi presa. Delegado, e a motivação do crime seria essa? A cuidadora percebeu que ela estava roubando a própria mãe? Isso, as investigações feitas na época, né, pela Polícia Judiciária, né, também um inquérito muito bem feito, né, pela delegacia de Tanque d'Arca, mostrou que a motivação foi essa. Ela vinha, assim, ela cuidava dessa idosa, né, a filha é que fazia a administração dos bens, e aí percebeu, a cuidadora percebeu que a idosa estava passando assim, não ter mais tanto acesso à questão das contas bancárias, passando também a ter umas certas necessidades, e passou a questionar, né, inclusive a filha, o porquê da vítima não estar tendo acesso a esse. A cuidadora também, com atenção, percebeu, né, foi até a agência bancária, percebeu que foi feito uma transferência, empréstimos estavam sendo feitos, uma transferência de R$4.000, e ainda indagou da filha para que a filha fosse ao banco, devolvesse o dinheiro, né? A filha terminou perdendo esse poder de controle financeiro da mãe, o que fez com que ela ficasse irritada, juntamente com o companheiro, né? Assim,
fizeram todo um esquema para que quando a vítima saísse da escola, elas atraíram a vítima para uma região, para uma conversa no canto ermo. Lá ela foi morta com 23 facadas e teve o corpo jogado naquele matagal. Uma coisa que chama atenção, que ela inclusive participou no dia das buscas, né? Meio que direcionou a família da vítima para localizar o corpo, o que mostra toda uma frieza, né? E uma pessoa como essa não podia estar solta, né, Mônica? E por isso que a Polícia Civil teve tanto empenho para tentar localizá-la. Delegado, dos 20 anos, né, de pena que ela pegou depois do julgamento, ela passou quanto tempo na cadeia? Cerca de um pouco mais de um ano, né? Assim, a gente não se debruçou no processo o porquê que ela foi solta, Mônica. Agora, claro que assim deve ter sido algum benefício legal, né? Como bem falou o Wilson, é importante que a gente revise nessa questão da legislação com relação a essas saídas, que com a pena de 20 anos ninguém mata uma pessoa com 23 facadas, com todo requinte de crueldade, né? Um homicídio desse bárbaro e fica preso um ano e depois está solta, né? Então, assim, é importante que essa pena de 20 anos seja integralmente cumprida. Delegado, o que acontece com ela agora? Ela volta automaticamente para cumprir o restante da pena? Isso, ela foi levada, como ela foi presa naquela região, ela foi presa aqui em Maceió, foi levada para a Central de Flagrantes, onde foi dado cumprimento ao mandado, e agora, né, ela fica presa aqui em Maceió, deve cumprir essa pena. Né? Assim, a gente espera que, assim, que ela fique presa realmente, porque a família da vítima vê uma situação como essa, né? A própria, infelizmente, a vítima, né, não volta mais, então é preciso que ela, pelo menos, fique presa durante esse período, seja tirada da sociedade, porque já mostra, inclusive, que ela não tem respeito ao Poder Judiciário, tanto é que ela não estava comparecendo para fazer o mínimo, que era prestar conta à Justiça. Ok, delegado, obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Sidney Tenório, portanto, está aí. O Núcleo de Investigações Especiais da Polícia Civil dando mais essa resposta, né? Toda semana, né, Wilson? A gente está trazendo aqui casos em que a polícia vem investigando casos antigos que muitas pessoas, muitas famílias terminam acreditando que não vão ter solução, ou que a polícia não vai conseguir recuperar, resgatar, recapturar esse suspeito, esse acusado, mas a polícia vem trabalhando nesses casos especiais e trazendo de volta, né, para dentro dos portões, dos muros das penitenciárias, essas pessoas que vêm cometendo grandes crimes. Portanto, está aí mais um caso resolvido pela Polícia Civil. Voltamos com você.